Glória. Oh, aleluia. Vocês estão bem, gente? Pode sentar, muito obrigado. Glória a Deus. Ok. Glória. Bom, primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte. Eu ontem pela manhã, foi ontem à tarde, né? A última vez que eu falei. Eu saí daqui com um sentimento de frustração. Porque eu queria ter falado algumas outras coisas, infelizmente o tempo era curto e eu falei um pouco acelerado demais, ainda não deu tempo de concluir. Então eu vou fazer o seguinte, já que hoje pela manhã a gente tem um tempinho aí um pouco maior, eu vou fazer uma breve recapitulação do que a gente viu ontem e tocar nos assuntos que eu gostaria de ter tocado ontem, porque eu acho que vai acrescentar muito aquilo que eu vinha dizendo, tá bom? Então, para a gente poder fazer isso, eu só queria saber quem não veio ontem à tarde. Levanta a mão, por gentileza, quem não veio. Vocês podiam se retirar, por gentileza, só um minuto? Falar só com o pessoal que estava. Bom, não dá para a gente poder falar tudo, tá? E essa recapitulação aqui é só para relembrar alguns pontos chaves que a gente tocou. E logo em seguida eu já vou passar para o conteúdo que não foi mencionado. Eu disse que um dos principais problemas nessa questão da interpretação escatológica é porque a gente não sabe discernir a diferença bíblica que há entre a igreja e Israel. Vocês devem lembrar disso. Inclusive, eu aproveitei a ocasião para explicar, penso eu, mais corretamente, sobre o que Paulo quis dizer com Gálatas 6,16, quando ele pede bênçãos sobre aqueles que andam segundo a regra do novo nascimento e sobre o Israel de Deus. Termo que tem sido confundido ao longo das gerações com a ideia de que a igreja é o Israel de Deus. E isso começou no ano de 160, através de uma carta de Justino Marte, escrita para um judeu chamado Trifão, quando ele chama a igreja de o verdadeiro Israel. E de lá para cá, esse costume pegou e está no imaginário popular. Talvez até alguns de vocês também tenham pensado isso já há bastante tempo. Não sei se ontem deu para esclarecer que não é isso que Paulo queria dizer quando ele menciona o Israel de Deus, mas na verdade, na cabeça de Paulo, ele se referia a uma distinção entre os israelitas. Tem israelita que agradava a Deus e tinha israelita que não agradava a Deus. E quando Paulo pensava nisso, ele se referia à atitude da pessoa para com a mensagem do evangelho. Enquanto a nação de Israel como um todo era resistente e não se submetia à justiça que vem de Deus, tentando sempre estabelecer a sua própria, Paulo dizia que tinha alguns da nação de Israel que não estavam com o coração endurecido, porque Paulo chega mesmo a falar em Romanos capítulo 11, que veio o endurecimento em parte a Israel. E logo no começo ele pergunta, terá porventura Deus rejeitado o seu povo? E ele diz, não, porque eu também sou israelita. Em outras palavras, alguns da nação de Israel reconheceram a ação de Deus naquele tempo, reconheceram Jesus como o Cristo de Deus, confessaram Ele como Senhor e foram salvos. Esse é o Israel de Deus. Mas aquele Israel que ficava importunando até mesmo as igrejas dos gentios, até mesmo crentes em Jesus, mas ainda achando que os gentios convertidos deveriam guardar a lei de Moisés, se circuncidar, seguir a regra dietética dos judeus, guardar o sábado, aquela coisa toda, né? Paulo chamou de falsos irmãos. Então Paulo ele faz uma diferença entre o povo de Israel e alguns de Israel. Inclusive, um dos textos mais importantes que eu mencionei aqui, claro, ele não foi o único que acrescenta luz sobre esse assunto, mas eu posso dizer que ele é um dos mais importantes que eu citei aqui, é Romanos capítulo 9, do versículo 6 ao versículo 9. E eu vou repeti-lo, tá? Pela sua importância, quero que vocês lembrem, não sei se vocês pegaram corretamente o que eu quis dizer sobre essa passagem, mas isso aqui é um texto chave para muitas questões, inclusive quando se entra nesse debate de salvação que as pessoas às vezes fazem em cima de Romanos 9, achando que Paulo estaria falando sobre Deus escolher indivíduos para a salvação ou para a perdição. E na verdade a intenção de Paulo não é essa. Sinceramente, olha aqui para mim, não vai ler nada não, tá? Tira o texto daí, senão o pessoal não presta atenção em mim. Só coloca quando eu for ler. Romanos 9, o pessoal usa, por exemplo, tem alguns colegas nossos, né, o pessoal calvinista, que usa Romanos 9 para justificar a ideia deste Deus déspota, né, um regente de um sistema totalitário, onde ele, de forma arbitrária e por decisões unilaterais, decide quem é que ele quer salvar e quem ele não quer.
Claro, vocês não sabem disso, mas esse sentimento é uma ideia que veio de uma seita cristã desde o primeiro século, chamada gnosticismo. E o gnosticismo cria nessa ideia de que as pessoas nasciam em castas pré-definidas. Sabe as castas hindus? Que a pessoa nasce nela e não consegue migrar de uma casta para outra. E essa casta na qual ela se encontra nessa encarnação foi por causa do que o karma determinou. É mais ou menos a versão evangélica desse pensamento. Então os gnósticos acreditavam que as pessoas já nasciam em classes pré-definidas. Antes mesmo de nascer, ela já estava, pela sua condição espiritual, destinada ao céu ou destinada à destruição. E os gnósticos usavam Romanos 9 exatamente dessa forma. Mas nós temos diversos textos de pais da igreja considerados ortodoxos, como Irineu de Lyon, como Tertuliano, como Orígenes, Novaciano e vários outros que combateram a interpretação predestinista dos gnósticos. E de fato, Romanos 9 nunca foi escrito para isso. Quando Paulo escreveu Romanos 9, a pretensão de Paulo, pasme você, era para provar que não existe predestinação. Já pensou? Ou seja, o capítulo 9 de Romanos é o ápice da argumentação de Paulo na sua epístola, onde ele tenta provar que predestinação não existe. Claro, a predestinação fatalista, a predestinação determinista, que era crida pelos gnósticos e que hoje foi herdada pelos calvinistas. Paulo estava querendo mostrar que os judeus, que eram aqueles que eram chamados de o povo eleito, poderiam perder a bênção. E é por isso que ele usa Romanos 9 para argumentar isso. Se tinha um povo que poderia ser considerado escolhido a dedo para alcançar as bênçãos de Deus, era o povo judeu. Mas Paulo vai mostrar em Romanos 9 que isso não existe, porque Deus não faz acepção de pessoas. E o ápice dessa argumentação contra esta ideia predestinista é Romanos 9, quando ele vai expressar a dor do seu coração a respeito dos seus compatriotas segundo a carne. Que é por isso que no versículo 6 ele diz: não pensemos que a palavra de Deus tenha falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Ou seja, nem todos alcançaram a bênção. Nem todos estão no padrão de comportamento que Deus gostaria que tivessem. Porque Deus tratava com Israel e por meio de Israel ele tratava com o mundo. Deus queria que Israel fosse uma espécie de luzeiro, de farol, para mostrar às nações da terra o caminho certo para se seguir. Para que por meio de Israel eles pudessem fazer as pazes com Deus. Que é por isso que quando Deus escolheu Abraão, ele disse: em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Amém, gente? Deus não escolheu Abraão para salvar Abraão ou salvar apenas os seus descendentes. Mas a escolha de Abraão é para que por meio dele e dos descendentes, todo mundo seja salvo. Diga amém. Então Paulo está expressando a sua dor e diz: eu sei que é uma pena, mas a gente não pode pensar que a culpa está em Deus, que a falha está na palavra de Deus. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado só porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Bom, todo mundo que era de Israel e israelita era descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Mas Paulo está fazendo uma distinção aqui, querendo dizer que o nascimento de Isaque é uma espécie de alegoria para esse nascimento mais importante, que é o nascimento espiritual. Não adiantava nada um judeu ter sido gerado por pais hebreus e ele ter a raça pura, ser descendente de Abraão, Isaque e Jacó, e ele não nascer de novo, não nascer espiritualmente. Que é por isso que ele diz: nem todo mundo de Israel é de fato israelita, porque já havia sido previsto que os descendentes de Abraão seriam considerados a partir do exemplo do nascimento de Isaque. É isso que ele quer dizer, trocando em miúdos com essas palavras aqui. Ou seja, Isaque não nasceu de uma forma natural, ele não nasceu de forma comum. Como é que Isaque foi gerado? Logo em seguida ele fala, no versículo 8, ele diz: isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados assim, ou como descendência, os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Em outras palavras, Paulo está dizendo: somente aqueles que nasceram como Isaque, não segundo a carne, mas pela palavra de Deus, é que são considerados seus filhos. O que é que Paulo está fazendo com isso? Distinguindo israelita de israelita.
Porque o único israelita que pode ser considerado como participante desse Israel que agrada a Deus, desse Israel no padrão de Deus, que lá em Gálatas 6,16 ele vai chamar de Israel de Deus, é aquele que nasceu de novo. Amém, gente? Então esse texto, ele é muito importante para a gente entender isso, porque aos restantes de coração duro, resistentes, que não se arrependeram, que não confessaram a Jesus e que insistiram na perseguição dos apóstolos, que inclusive também é o mesmo grupo que matou o Senhor Jesus, e não somente Jesus, não somente perseguiu os apóstolos, como sempre matam e matavam e matam todos aqueles que lhes eram enviados. É esse tipo de judeu que está debaixo de maldição, está debaixo da ira de Deus. E eu sei que é muito difícil a gente falar sobre isso, a gente tocar nesse assunto. É um assunto relativamente polêmico. E hoje em dia, nessa política, né, nessa filosofia do politicamente correto, às vezes a gente fala uma coisa, o pessoal não entende o que a gente está dizendo. Mas é como eu falei, isso não é antissemitismo, tá, gente? É uma declaração clara dos próprios judeus sobre os seus compatriotas judeus. É a própria palavra de Deus, que é um texto realmente hebraico, falando sobre questões internas da comunidade hebraica. Nós apenas temos a oportunidade de ler e de entender. E a gente não pode errar o alvo em relação a isso, porque senão a gente vai pensar que textos que apontam para esta futura punição, o futuro juízo de Deus que cairá sobre a terra, virá para a igreja, como alguns pós-tribulacionistas, por exemplo, interpretam, porque não sabem fazer essa distinção, quando textos falam sobre uma futura punição que virá para o povo de Daniel, por exemplo, como nós vimos em Daniel 12:1. Então eu vou repetir a leitura de Lucas capítulo 21, versículo 20 a 24, tá? Para a gente relembrar o que ele diz aqui, e vamos dar sequência. No versículo 20 de Lucas 21, Jesus falando, ele disse o seguinte: quando porém virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. E eu sei que esse texto ele poderia ser interpretado como se fossem acontecimentos recorrentes, tipo o que está acontecendo agora, tipo o que aconteceu na guerra de não sei quando, tipo como os judeus foram maltratados em outra época. Sim, as coisas às vezes são realmente cíclicas, tá? E até mesmo profecias da palavra de Deus parecem se repetir em seu cumprimento. Inclusive é por causa disso que alguns estudiosos dizem que há profecias que são profecias de dupla referência. Elas parecem se referir a um tempo, mas também a outro tempo que virá no futuro. Se cumpre parcialmente em uma época, mas se cumpre plenamente só muito tempo depois. Então, algumas coisas podem ter acontecido de forma parcial, mas elas voltarão a se repetir e será então aquele acontecimento de forma definitiva, quando não vai ter mais repetição de sofrimento semelhante. De fato, esse momento derradeiro de sofrimento preparado para os judeus é chamado de tempo de angústia, como nunca houve nem jamais haverá. Embora a gente possa comparar com outros momentos de sofrimentos que a nação judaica tenha passado, esse tempo futuro que está preparado por Deus como um tempo específico para essa vingança, é um tempo singular. Em outras palavras, o período da tribulação será um tempo de angústia, de dor, de tristeza, de sofrimento, de perseguição e de tudo que não presta, como nunca houve nem jamais haverá. E essa também é uma das razões por que a gente não pode pensar, a gente não pode imaginar que a igreja está destinada à tribulação. E tem gente que diz assim: não, se os primeiros apóstolos, os primeiros cristãos passaram por perseguição, passaram por tribulação, enfrentaram dificuldades, foram assassinados, por que nós iríamos ser livres desse período de tribulação? Simplesmente porque você não pode comparar os problemas da vida com a tribulação escatológica. Porque todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguição. Diga amém.
Não tem como escapar disso. Viver deste mundo onde Satanás é Deus é ter que nadar contra a maré. Quanto mais hostil for uma sociedade em relação ao evangelho, mais você sofrerá ao tentar pregar a palavra de Deus ali. Se você for, por exemplo, o pioneiro na implantação do evangelho em determinada cidade, em determinado país, provavelmente a única coisa que você vai fazer para conseguir fazer o evangelho se espalhar é entregar a sua vida como semente. Talvez somente por meio da sua morte é que o evangelho comece a se espalhar. É o que tem acontecido em diversos lugares dos países muçulmanos, por exemplo. Hoje em dia, muitos dos nossos irmãos estão sendo perseguidos e assassinados por causa da sua fé. Mas isso não significa que a tribulação começou. Amém, gente? Então, os sofrimentos que nós temos visto ao longo dos tempos, que os judeus tenham sofrido, ou que cristãos judeus tenham sofrido no começo da igreja, são sofrimentos normais que enfrentaremos neste mundo onde Satanás é Deus. Mas esse tempo de vingança, dias de vingança, como aqui diz, né, que é um tempo de angústia como nunca houve nem jamais haverá, é um momento específico da história. E claro, a gente sabe que as aflições da tribulação, os juízos que serão derramados, virão para todos os pecadores. No entanto, dos pecadores da terra, os judeus estão no começo da fila, porque a quem muito é dado, deste muito será cobrado. Que é exatamente por isso que a gente vê aqui a predominância de termos que lembram a nação de Israel. No versículo 20 ele fala Jerusalém, no 21 ele diz Judeia, depois ele vai falar ira contra este povo, e no 24 ele fala que Jerusalém será pisada. Eu sei que essa expressão Jerusalém será pisada pelos gentios pode parecer irrelevante, porque a gente às vezes não sabe o que isso significa. A gente pode pensar simplesmente que tem gentil influenciando o que acontece lá em Jerusalém, ou dominando parte da cidade de Jerusalém, mas ele está falando sobre uma invasão futura. Se você observar, é o mesmo texto, ou pelo menos é a mesma coisa que é falada lá em Apocalipse, capítulo 11. Abre lá, por gentileza, Apocalipse, capítulo 11. Vamos dar uma olhadinha nesse texto. Apocalipse capítulo 11, eu vou ler a partir do versículo 1, tá? Posso ler? Ele diz: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, uma espécie de trena, né, daquela época, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Agora, deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque ele foi dado aos gentios. E estes, os gentios, ele está falando aqui de gentios incrédulos, tá? Opositores a Israel. Ele não está falando de gentios que porventura tenham se convertido, ele está falando de gentios do mal. E ele diz: foi dado aos gentios, estes por 42 meses, meses de 30 dias, que é exatamente aquele um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que equivale, como o próprio texto aqui vai dizer, a 1260 dias, que trocando em miúdo é 3 anos e meio, tá? É quando a tribulação vai se intensificar. A tribulação parece ser um período de 7 anos, como prevê o livro de Daniel, dividido em 2 metades. Uma primeira metade com dores menos intensas, que Jesus parece chamar de princípio das dores, lá em Mateus 24, versículo 8, e a segunda metade, a partir do versículo 15 em diante de Mateus 24, Jesus vai chamar de grande tribulação. Então é um período de dor e de angústia de 7 anos, que começa com dores menos intensas, porque é só o começo, é o princípio das dores, e depois a coisa fica insuportável. 3 anos e meio para um lado, 3 anos e meio para o outro, tá? Então aqui ele diz, foi dado aos gentios e estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. É a mesma coisa que a gente leu lá em Lucas. Está falando sobre os gentios pisarem sobre a cidade de Jerusalém. Mas observa que aqui no contexto ele fala mais algumas coisas que parecem acrescentar luz ao tema que a gente está discutindo. No versículo seguinte ele fala: darei as minhas 2 testemunhas que profetizem 1260 dias, vestidos de pano de saco. A indicação de que eles estarão vestidos de pano de saco já significa que estes profetas, porque são 2 homens, que inclusive vão ser assassinados, seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, como a gente daqui a pouco vai ler. E eu estou dizendo isso porque tem gente que pensa que não são 2 homens, não são 2 profetas, representam a igreja e não sei o quê. Não, são 2 homens, 2 profetas do calibre de Moisés e Elias, que estarão na terra, inclusive fazendo sinais semelhantes aos que eles fizeram quando estiveram aqui a primeira vez, tá?
Não sei exatamente quem podem ser, eu sei que há uma discussão e uma divergência a respeito disso. Eu voto em Moisés e Elias, eu poderia explicar depois o porquê, mas a gente vai avançar porque eu quero falar sobre outra questão aqui. O fato é que estas duas testemunhas, estes dois profetas, estarão vestidos de pano de saco, para dar uma ideia de que a sua mensagem é de juízo, que vai produzir lamento e tem que causar arrependimento. É por isso que eles trazem essa vestimenta. É uma mensagem de juízo que eles têm para proferir. No versículo 4 diz que são estas as duas oliveiras e dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Eles têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Agora presta atenção. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que sobe do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. O cadáver deles e o seu cadáver ficará estirado na praça. Inclusive a palavra praça aí no grego é plateia ou platô, tá? Que é aquela superfície plana sobre um lugar alto. É como se fosse um monte e em cima do monte há uma planície. Então é um platô. E aqui foi traduzido corretamente por praça. Então ele está falando que o corpo deles, depois de mortos, os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade. E aí eu pergunto, que grande cidade é essa onde estes dois profetas serão assassinados? Jesus Cristo já deu uma dica para a gente. Ele estava em determinada região, indo para Jerusalém, e ele disse que tinha que se apressar para que não acontecesse que um profeta morresse fora de Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade que mata os profetas. Para a gente não ficar apenas na especulação, veja o resto do versículo. Ele diz: seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente, na época da tribulação, esta cidade pode ser chamada de Sodoma, de Egito, Babilônia, qualquer coisa que se adeque ao seu padrão de comportamento moral da ocasião. Qualquer uma destas cidades, Sodoma, Egito, Babilônia, em que seu padrão de comportamento averso a Deus, contrário a Deus, pode ser usado, qualquer um destes nomes, pode ser usado para se referir a esta cidade. Veja que espiritualmente esta cidade é chamada de Egito, Sodoma ou Babilônia, mas não é que seja literalmente nestes lugares, porque ele explica que isso é uma condição espiritual, mas na verdade é o mesmo lugar onde Jesus foi crucificado. Isso é forte, isso é forte. E é uma coisa que algumas pessoas têm dificuldade de aceitar. Como eu disse, mais uma vez, não é antissemitismo, é uma profecia bíblica, é uma coisa que vai acontecer, da qual a gente não pode fugir. Não aceitar o que a palavra de Deus diz a respeito do assunto, a gente vai acabar não entendendo realmente o que ela está tratando aqui. A Bíblia prevê um futuro derramamento de flagelos e juízos sobre o mundo, especialmente sobre Israel. Infelizmente, tá? Mas especialmente sobre Israel. E curiosamente, aqui no versículo 8, o texto diz que os últimos profetas da história da humanidade, para não fugir à regra, porque não tem profeta que morra fora de Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade que mata os profetas, os dois últimos profetas da história da humanidade serão assassinados lá, no mesmo lugar onde o Senhor deles foi crucificado. Onde é isso, gente? É Roma? É Nova York? É Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade que mata os profetas. Mas eu quero que você observe outra coisa importante aqui. Ele chama essa cidade por uma espécie de pseudônimo. Ele usa uma expressão, eu não sei se vocês observaram, se vocês notaram, mas ele diz: o seu cadáver ficará estirado na praça. Essa expressãozinha aí, da grande cidade. Repete a expressão. A grande cidade. O livro de Apocalipse usa essa expressão, como a gente acabou de ver, para se referir à cidade de Jerusalém. No livro de Apocalipse, a grande cidade não é outra, é a cidade onde o Senhor Jesus foi crucificado. Em outros lugares do livro de Apocalipse, ele vai repetir a mesma expressão e tudo parece indicar que ele está se referindo ao mesmo local.
o livro de Apocalipse não parece falar sobre duas grandes cidades. O protagonismo de Jerusalém a faz ser chamada no livro de Apocalipse de com artigo definido, grande cidade. Claro, ela é chamada de grande por várias razões. É a cidade que deveria ser a cidade santa, a cidade do grande rei, é a cidade a partir da qual Jesus reinará no mundo por 1000 anos. Então ela tem a relevância, ela tem a sua importância no livro sagrado. Mas obviamente que quando ela não está no comportamento padrão que agrada a Deus, quando os judeus que lá habitam não se comportam como o Israel de Deus, mas quando estão como inimigos de Deus, aversos à sua vontade, rejeitando o seu conselho, em vez de Jerusalém ser chamada de noiva do Cordeiro, ela é chamada de prostituta. Você vai ver isso em diversos lugares do Antigo Testamento, mas me parece que inclusive aqui no livro de Apocalipse a coisa acontece exatamente da mesma forma. Os outros dois textos onde a expressão a grande cidade aparece no livro de Apocalipse são, por exemplo, Apocalipse 16, 19 e depois Apocalipse capítulo 17 e 18. Mas primeiro eu queria ler com vocês o capítulo 16 de Apocalipse. Vamos dar uma olhadinha no que ele diz. Apocalipse 16, 19. Diz assim: a grande cidade, a grande cidade. Estamos no capítulo 16, a gente acabou de entender pelo que disse lá no capítulo 11, versículo 8, que a grande cidade é a cidade onde o Senhor Jesus foi crucificado. Então ele está falando da cidade de Jerusalém. A gente tem que interpretar a Bíblia pela própria Bíblia. E se o contexto imediato do livro escrito por João esclarece que a grande cidade deve ser compreendida como a cidade de Jerusalém, se ele menciona mais uma vez a expressão, a gente não pode pensar que é outra, ele só pode estar falando da mesma. Não somente por causa dessa conclusão lógica, mas o próprio versículo faz uma distinção. Esse versículo que a gente está lendo, ele mostra a diferença que há entre esta tal, que ele chama de grande cidade, e as nações dos gentios. Ele distingue, diferencia. Veja o que ele fala: a grande cidade se dividiu em 3 partes, porque houve um grande terremoto. Deixa eu ler o versículo anterior, só para a gente observar o contexto. No versículo 15 ele diz assim, vou ler do 17, tá? Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu, observa bem isso, grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Por quê? Essa é uma característica do período tribulacional. Tudo é muito, né? Tudo é grande, tudo é incomparável, tudo é singular, é único, como nunca houve nem jamais haverá. É por isso que as proporções desse terremoto é como um que nunca houve sobre a face da terra, porque é um terremoto do período da tribulação, onde os flagelos estarão acontecendo como punição divina em relação aos pecadores. E aí ele diz: houve esse terremoto como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra, e tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e também caíram as cidades das nações. Observe que de fato ele mantém a consistência interpretativa. Ele continua dizendo que Jerusalém é a grande cidade, porque ele diz: a grande cidade se dividiu em 3 partes, e as cidades das nações. A única cidade que poderia ser distinguida das outras dessa forma é a cidade de Jerusalém. Quantos concordam comigo? Então ele diz: a cidade de Jerusalém, a grande cidade, se divide em 3, e as cidades das nações, as cidades dos gentios, também ruíram. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. E o terceiro texto, inclusive, faz menção a esta prostituta que João vê no deserto, vestida de vermelho encarnado, e que tem uma frase escrita na testa, cujo nome é um mistério, como o texto diz, e se refere à Babilônia. Então eu queria que você abrisse comigo lá em Apocalipse capítulo 17, para a gente dar uma olhadinha nesse texto, tá? Apocalipse 17. Esse texto de Apocalipse 17 e Apocalipse 18, os 2 capítulos, eles dizem respeito ao fechamento da história da humanidade, quando Deus vai prestar contas com aqueles que deveriam ser os mais responsáveis pela propagação da sua palavra, que são os judeus. Inclusive, o texto, capítulo 17 e 18, descreve
detalhadamente o julgamento da grande meretriz. Tanto é que logo no título dessa porção das Escrituras, na maioria das Bíblias está escrito: a visão da grande prostituta, a explicação da visão, é o julgamento dessa prostituta, tá? Do versículo 1 ao versículo 7, diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, vou te mostrar o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra. Em outras palavras, ela foi o motivo da devassidão generalizada. Ela serviu de exemplo, estava na vanguarda do que é errado. Em vez de ser pura, santa e ajudar as pessoas que se aproximavam ou tinham contato com ela, ela incentivava a devassidão, pelo seu mau exemplo. E aí diz: se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam no mundo. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada num bicho vermelho, né? Trocando em miúdo, besta escarlate significa exatamente isso. A palavra traduzida por besta aí é therion, do grego, onde no Novo Testamento é traduzida por animal, víbora, bicho. Aquela visão de Pedro, quando ele viu uma espécie de lençol arrastada para a terra com todo tipo de animal ali dentro, na verdade, também se usou a palavra therion. Eu sei que aqui no Apocalipse eles traduziram como besta, mas besta não é uma espécie de minotauro, um ser híbrido, um reptiliano, um alienígena, não é nada disso não, tá, gente? É só um bicho, é a palavra para animal, fera, besta, que é sinônimo dos demais, é só isso. Então, ele viu essa mulher montada num bicho vermelho, um bicho repleto de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro. Eu não vou poder explicar sobre isso, mas depois você pesquise a respeito da vestimenta dos sacerdotes e sumos sacerdotes, para você observar a semelhança, inclusive nas cores e das pedras preciosas também, tá? Do que está sendo citado aqui. Aí ele diz: tinha um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Bom, em primeiro lugar, eu só quero dizer que essa mulher não é ou não representa a cidade literal da Babilônia, lá no Iraque. Eu sei que tem gente que é tendencioso a interpretar assim, mas não pode ser. Por quê? Porque o texto diz que é um mistério. Se é mistério, então deve ser interpretado. É uma representação espiritual. Exatamente como a gente viu lá em Apocalipse 11:8, quando diz que os profetas serão assassinados, seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente pode ser chamada de Egito, Sodoma, é a mesma coisa, mas na verdade é o lugar onde o Senhor Jesus foi crucificado. Eu penso que é exatamente a mesma coisa que está acontecendo aqui, e você vai ver por quê. Então ele diz que essa mulher tinha uma faixa na testa, e nela estava escrito um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que está admirado? Eu vou te explicar o mistério da mulher, do bicho que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que também leva a mulher sobre os seus lombos. Então, o capítulo 17 aqui, uma parte dele, é a explicação do que significa o que João viu, tá? A gente não vai entrar nessa questão, não é o meu foco, mas não adianta a gente querer entender o que João viu aqui em João 17, sem observar a explicação do próprio anjo. Mas enquanto ele explica, ele vai dando para a gente o entendimento do que significa tudo isso. E no finalzinho do capítulo 17, lá do versículo 18, ele conclui dizendo: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então esta mulher, que é uma prostituta, que estava sobre esse animal, esta mulher é o quê? É a igreja pervertida? É a igreja dissimulada? É a igreja falsa? É a religião do anticristo? O que é a mulher? O que é a mulher? Só quem leu aí o versículo 17 pode responder. Vai, como é que é? A mulher é a grande cidade. E é interessante que ele tenha dito: a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Ou seja,
Ele não disse que os reis da terra dominam sobre a grande cidade. Ele disse que ela é que domina sobre eles. Por quê? Porque esta cidade é objeto de desejo de todo conquistador. É objeto de desejo de todo estadista, de todo rei, de todo imperador. Todo mundo sempre quis ter controle sobre a cidade de Jerusalém. Basta você olhar a história das guerras, dos conflitos, todo mundo sempre volta para Jerusalém. É por isso que ele diz que esta cidade domina os reis, domina os seus corações. Mas é a mesma expressão. Gente, não tem por que a gente procurar o significado de uma expressão que é citada no livro de Apocalipse em outro lugar. Se o próprio livro de Apocalipse cita a mesma expressão, a grande cidade, por 3 vezes, pelo menos por 3 vezes, porque ela vai aparecer aqui no capítulo 17 e 18 de forma repetida. Mas essas 3 vezes que eu citei, Apocalipse 11:8, Apocalipse 16:19 e agora Apocalipse 17:18, você vê que é uma referência direta à cidade de Jerusalém. Alguns de nós podemos nos assustar com isso, porque a gente pode pensar, mas Jerusalém não é a cidade santa, a cidade maravilhosa, a cidade do grande rei? Tudo isso, mas ao mesmo tempo há uma dualidade da sua existência. Ela tanto tem esse critério divino, que está dentro do padrão e da vontade de Deus, mas infelizmente, porque o homem tem livre-arbítrio, a grande maioria dos judeus, a nação judaica como um todo, está fora da vontade de Deus, como a gente viu aqui. Só para você ter uma ideia, eu vou ler 2 textos que mostram sobre o que Jesus Cristo falou a respeito das filhas de Jerusalém. Lá em Lucas capítulo 23, do versículo 27 ao 30, Jesus já estava carregando a sua cruz para ser crucificado, e a Bíblia diz que uma numerosa multidão do povo o seguia. Lucas 23, 27. E também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos futuros descendentes, por vossos filhos, porque um dia virá, dias virão, isso é uma profecia, tá, gente? Dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis e as que não geraram nem amamentaram. Nestes dias dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos, escondam-nos. Por que Jesus faz referência a esse apelo, a esse clamor? Pessoas querendo se esconder, correndo de medo, porque ele está fazendo referência, ainda que não tenha ficado claro, aos flagelos do período tribulacional. Só para esclarecer um pouco mais, vamos olhar um texto e comparar com isso que Jesus acabou de falar. Lá em Apocalipse, no capítulo 6, do versículo 12 ao 17, nós temos uma descrição dos acontecimentos do rompimento do 6º selo. O livro de Apocalipse é uma espécie de descrição detalhada do que vai acontecer no período tribulacional, que está associado ao rompimento de 7 selos, ao ressoar de 7 trombetas e ao derramamento de 7 taças. No 6º selo, como diz, por exemplo, o versículo 12 de Apocalipse 6, diz assim: vi quando o cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se escondeu. Veja, eles se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode sustentar-se? Eu não sei se você observou, mas Jesus disse que os habitantes de Jerusalém estarão presentes no dia em que o 6º selo for rompido, porque ele disse que dias virão em que os filhos de Jerusalém, os descendentes destas mulheres que lamentavam o que acontecia com Jesus, diriam: cobri-nos, escondei-nos, que é exatamente aquilo que está sendo dito lá no rompimento do 6º selo. Jesus coloca os habitantes de Jerusalém presentes na terra durante o período tribulacional, porque um dos objetivos da tribulação é justamente aquele que a gente viu em Daniel 12, do versículo 5 ao 7, é destruir
o poder do povo santo. O objetivo é esse, quebrantá-los, para que eles se arrependam e reconheçam que Jesus é o único Salvador. Amém, gente? É por isso que, por exemplo, Jeremias 37, que é um versículo bem popular, diz que esse tempo de sofrimento futuro é o tempo de angústia para Jacó. Abre aí, ou coloca aqui atrás, olha só. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. Ou seja, a tribulação que Israel sofrerá será o meio pelo qual Deus os disciplinará, eles se arrependerão e farão as pazes com Deus, como vai dizer Paulo lá em Romanos 11:25. Finalmente, todo o Israel será salvo. Mas esse tempo de angústia, como nunca houve, nem jamais haverá, observe bem, é um tempo de angústia para quem? Para Jacó. Ou seja, há uma predominância do povo judeu no foco da tribulação. Eu sei que os pecadores da terra que são gentios também sofrerão. A tribulação não vai acontecer somente na terra de Israel. Mas observe que há um protagonismo dos judeus de Jerusalém, da terra de Israel, no período tribulacional. Vocês não lembram daquele texto de Mateus 24 que a gente citou aqui, do versículo 15 em diante? Abre comigo lá, Mateus 24, versículo 15. Vamos dar uma olhadinha. Olha o que Jesus diz. Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, e a gente já sabe que o lugar santo é Israel, que é na Judéia, que é em Jerusalém, que é no Monte Moriá, que é o monte do templo, e quando o templo está de pé, o lugar santo é dentro, porque tem o santo lugar e o santo dos santos. Não é outro lugar na terra, tá? Que é por isso que ele diz que quando o abominável da desolação estiver no lugar santo, quem estiver na Judéia, fuja de lá, porque a Judéia contém o lugar santo. O lugar santo fica na Judéia. Quando ele estiver lá, quem estiver na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no eirado, uma construção arquitetônica característica daquela região, naquela época, ele diz, quem estiver no eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Veja a situação crítica da ocasião. Tanto que as três expressões demonstram isso. Ele diz no versículo 16, fujam. No 17 ele fala, não desça. No 18 ele diz, não volte. Fujam, não desça, não volte. É um momento para salvar a sua pele. É um momento para preservar a sua vida. É para escapar da perseguição do anticristo, que invadirá a terra de Israel. Que é exatamente por isso que ele vai dizer que eles têm que orar para que a vossa fuga não aconteça no dia de sábado, porque ele não conseguiria preservar a sua vida nessa fuga, só podendo correr 1 quilômetro, porque é a jornada de um sábado. 1 quilômetro não seria suficiente para poder salvar a sua pele. Então no versículo 19 ele diz, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Porque não tem como uma grávida e uma mãe que amamenta fugir adequadamente de uma perseguição que pode causar-lhe a morte, né? Sem falar dos sofrimentos de ver um filho sendo massacrado também. E aí ele diz, orai para que a vossa fuga de quem? Daqueles que habitam na Judéia, gente, porque ele vai invadir o lugar santo. Então quem estiver na Judéia tem que fugir. Ele está falando especificamente, primeiramente, do povo judeu. Então ele diz, a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque quando o inverno é muito rigoroso, neva até mesmo em Jerusalém e não dá para fugir adequadamente na neve. A gente vê os noticiários que quando a neve está muito forte, inclusive as escolas fecham, as pessoas não saem do carro, os aeroportos também fecham, porque é perigoso, pode acontecer acidente. Não dá para fugir adequadamente numa época assim. Então ele diz, orem para que não seja no inverno nem no sábado, porque nesse tempo, que é a segunda metade da tribulação, quando o anticristo quebra aquele acordo com muitos, que inclui a nação de Israel, e ele invade a terra dos judeus, nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e depois disso não haverá jamais. Então será um período insuportável. E eu sei que você observou aqui que ele está falando sobre o anticristo, essa obsessão do anticristo pelos judeus. Eu quero apenas abrir um parênteses para dizer que o período tribulacional não trará sofrimentos aos habitantes da terra só por causa das campanhas militares do anticristo.
A gente acabou de ver em Apocalipse capítulo 6 que os poderes dos céus serão abalados. O maquinário celeste, pela primeira vez na história, vai quebrar, meu irmão. A Bíblia diz que o sol vai ficar preto, a lua vermelha como sangue, as estrelas cairão do céu pela terra. Os homens desmaiarão pela expectativa do que está para acontecer no mundo. Não é só por causa das guerras causadas pelo anticristo. O anticristo é só uma vara da ira de Deus, é apenas um instrumento de punição, mas muitas coisas estarão acontecendo. Se você parar para pensar, Jesus disse que é um tempo como nunca houve. Para pensar sobre isso. Nem o dilúvio está sendo colocado em voga. Ele diz, não, nunca teve nada igual. Como vai ser? Não tem nada que se compare. Nunca houve, nem haverá algo assim. Não faz sentido colocar a igreja do Senhor Jesus numa condição dessa. Não faz sentido. Não faz sentido. Agora, como eu entendo, a razão por que muitos estão enxergando a igreja é porque não estão discernindo essa diferença das passagens que falam da punição para o povo de Israel, esse povo escolhido, os santos, como são mencionados lá em Daniel, achando que são referências à igreja do Senhor Jesus, porque eles não viram o tanto de texto que fala desta futura punição do povo eleito, do povo escolhido, do povo de Israel, que deveria ter uma atitude X, mas está se comportando de uma forma completamente errada. Então, há uma agenda, Deus tem uma data marcada para prestar contas com o seu povo. Amém, gente? Então, falando sobre essa questão do anticristo, que ele é apenas um dos instrumentos de punição divina, principalmente, claro, contra todos os pecadores da terra, mas principalmente, em primeiro lugar, contra os judeus, eu quero mostrar para você o padrão da tratativa divina com a nação de Israel. O padrão. A gente vai encontrar no texto bíblico esse padrão e por causa disso a gente vai entender melhor por que o anticristo é, mais uma vez, como aconteceu em outras épocas, é mais uma vez uma vara da ira de Deus contra o seu povo quando se encontra num estado de devassidão e de rebeldia. Nós temos uma passagem, por exemplo, em Isaías capítulo 10, do versículo 5 ao 8, e eu vou ler aqui numa versão diferente, porque eu acho que ela vai explicar melhor. Eu vou pedir até para nem colocar aí, porque eu acho que vai ficar meio confuso. Vocês podem olhar na versão de vocês se vocês quiserem, mas eu aconselharia que vocês ouvissem a minha leitura, porque eu vou ler numa versão parafraseada, ela traz o português da forma interpretativa, tipo a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, a Bíblia Viva, a NVI, tá? Essa versão se chama O Livro. É uma versão parafraseada. Eu acho que ela esclarece muito bem, em termos muito comuns e diretos, aquilo que o texto está dizendo. Depois você pode ler em casa e conferir que as nossas versões dizem a mesma coisa, só que é um pouco mais complexo, aquele linguajar mais rebuscado, arcaico, que às vezes a gente se perde no meio do caminho, né? Mas olha o que diz aqui. Isaías, capítulo 10, do versículo 5 ao 8 e depois o versículo 12. Está escrito, Deus diz, ai da Assíria, vara da minha ira. Opa, ele disse, a Assíria é uma vara da minha ira. Ele vai usar a Assíria como uma vara para expressar a sua ira contra alguém. Mas ele diz, ai da Assíria, porque a Assíria está numa condição espiritual X, que ela pode ser útil para ser usada como punição contra alguém, mas ai da Assíria, porque ela pode ser útil nesse propósito, mas ela também vai receber o que merece. Que é por isso que ele diz, ai da Assíria, vara da minha ira. A sua força militar é a minha arma contra esta nação sem Deus. E ele está falando sobre a nação de Israel, tá? Depois você pode olhar o contexto. Mas aqui mesmo ele vai esclarecer. É contra a nação de Israel que ele está proferindo essa palavra. Então ele diz, a Assíria, a sua força militar, é a minha arma contra esta nação sem Deus, condenada e amaldiçoada. Fará nela escravos, saqueá-los-á, os pisará como o pó debaixo dos pés, mas o rei da Assíria não saberá que fui eu quem o mandou. Pensará simplesmente que está a atacar o meu povo como parte do seu plano de conquista do mundo. E declarará que um dos seus príncipes será brevemente um rei. Não, ele declarará que cada um dos seus príncipes será brevemente um rei, que governará cada uma das terras conquistadas. Versículo 12. Depois do Senhor concluir toda a sua obra no monte Sião,
e em Jerusalém. Está no mesmo contexto, ele está falando do que fará com o seu povo através da Assíria, que nessa ocasião será uma espécie de instrumento, a vara da sua ira. Aí ele diz, quando Deus terminar essa obra punitiva no Monte Sião e em Jerusalém, ele dirá, eis que castigarei o rei assírio, por causa da sua arrogância, do seu coração orgulhoso e do seu olhar insolente. Então observe, Deus usando um imperador pagão, de um império vizinho ao norte de Israel, para punir o seu povo por causa da sua obstinação no pecado, por causa da sua rebeldia. Não foi a única vez que isso aconteceu, nós temos outro exemplo, Esdras, capítulo 5, versículo 12, se quiser colocar, pode colocar aí, tá? Eu vou ler na versão mais comum, que a gente usa realmente. E em Esdras capítulo 5, versículo 12 está escrito, depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, observe que é basicamente o mesmo comportamento mau que os judeus tiveram, para que Deus ficasse irado e consequentemente os punisse mais uma vez. Isso aqui é outro episódio, tá? Aquela primeira vez falou sobre a Assíria como vara da ira de Deus, agora ele vai falar da Babilônia novamente como vara da ira de Deus para punir o povo de Israel. Então ele diz, depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o povo judeu para a Babilônia. Segundo acontecimentos semelhantes, Deus usando o imperador pagão para punir o seu povo, quando o povo judeu insiste em ficar fora da vontade de Deus, em rebeldia à vontade de Deus, obstinado no pecado, não cumprindo o seu papel. A quem muito é dado, deste muito será cobrado. Vocês estão com medo? Pode dizer amém, viu gente? Jeremias, capítulo 50, do versículo 17 ao 18, ele diz, agora já estou em Jeremias, tá? Nesse texto aqui, ele vai mencionar esses dois episódios na história de Israel, quando a Babilônia e a Assíria foram usadas para punir o povo de Israel. Então ele diz o seguinte, cordeiro desgarrado é Israel. Os leões o afugentaram. Primeiro devorou o rei da Assíria, como a gente viu. Primeiro foi a Assíria. Por fim, Nabucodonosor, que o desossou. Versículo 18, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, como eu fiz, como castiguei o rei da Assíria. Por que eu li esses textos? Para mostrar para vocês o padrão de Deus ao tratar com o povo de Israel, quando ele fica obstinado no pecado. Deus usa um imperador pagão como vara da sua ira, e aí ele pune os judeus para que eles se arrependam e se reconciliem com Deus, e depois ele pune aquele instrumento usado pela sua arrogância, pela sua dureza, pelo seu orgulho. É exatamente o que vai acontecer através do anticristo. O anticristo é uma repetição desse padrão. O anticristo não será um judeu, como algumas pessoas às vezes gostam de pensar. Eu sei que eu vou abrir aqui uma lata de minhoca, mas eu vou dizer mesmo assim, o pregador sou eu, falo o que eu quiser. O anticristo não será o Papa, tá? E não será um estadista europeu. Gera curiosidade. Daqui a pouquinho, se der tempo, no segundo intervalo, no segundo tempo, a gente pode falar sobre isso, tá? Mas, na minha concepção, pelo padrão bíblico que a gente observa, inclusive com diversos textos que parecem corroborar essa interpretação, o anticristo será um pagão, assim como Nabucodonosor, assim como o rei da Assíria, Senaqueribe, exatamente assim, no mesmo padrão. Veja a estátua do sonho de Nabucodonosor, os impérios que se sucederam, todos impérios pagãos que são mencionados ali, porque tem alguma influência sobre a cidade de Jerusalém. Eles dominaram Jerusalém em seu tempo. Cada um daqueles impérios era regido por um imperador pagão. O anticristo não pode ser diferente. Ele será apenas mais um gentil pagão que será levantado para punir os rebeldes de Israel, exatamente como Deus sempre fez. Ele vai invadir a terra de Israel, vai levar cativo, vai saquear, vai levar para o norte, vai levar para o sul, vai ser um ribuliço, vai ser um sofrimento. Jesus diz, quem estiver na Judeia, fuja, meu irmão, fuja. Você vai ler Apocalipse 17 e 18, ele fala sobre os santos serem convocados a saírem de lá, para se preservarem. Lá, depois você pode ler em casa os capítulos 17 e 18.
Por quê? Porque o anticristo é uma repetição do padrão divino das suas tratativas para com o povo de Israel. E depois que o anticristo tiver servido ao seu propósito, que é punir a nação de Israel pela sua rebeldia, pela sua dureza, pela sua insensatez, o que é que vai acontecer com o anticristo? Ele não puniu o rei da Síria? Ele não puniu Nabucodonosor? O que é que vai acontecer com o anticristo? Quando o Senhor Jesus Cristo vier, ele o matará com o sopro da sua boca. É a mesma coisa. Ele vai ser punido também, como todos os outros foram, mas vai servir a um propósito. E eu sei que é muito forte dizer isso, porque a gente não entende a condição espiritual atual dos judeus. Eu dei muitas pistas aqui ontem, quando nós lemos essas passagens, que falam sobre como Deus vê a nação de Israel atualmente. Mas eu quero mostrar para você uma passagem que é considerada historicamente polêmica, porque essa passagem que eu vou ler daqui a pouco, ela foi inclusive usada por alguns cristãos ao longo da história para justificar perseguições e assassinatos em massa ao povo judeu. Por quê? Alguns destes personagens da história não se atinaram para aquele ponto importante que a gente comentou aqui de Romanos capítulo 8, versículo 28, quando Paulo diz que os judeus são inimigos por causa do evangelho. Por vossa causa, são inimigos do evangelho por vossa causa, mas são amados por causa dos patriarcas. Os judeus devem ser considerados, por todo cristão cheio do Espírito Santo, o judeu deve ser considerado como um inimigo amado. Inimigo não porque a gente deteste eles, muito pelo contrário. Como diz Romanos 15, 27, nós somos devedores aos judeus, porque nos tornamos participantes dos seus valores espirituais. Amém, gente? Agora, por que eles são nossos inimigos? Porque eles não nos aceitam, eles não nos suportam, por causa do evangelho. Então isso incomoda, é uma pedra no sapato. Como é que o Deus de Israel ama um gentil que não guarda a lei de Moisés? Isso é um absurdo para eles, isso é inaceitável. E é disso que Paulo está tratando ali em Romanos 9. Ele está dizendo que Deus ama aqueles que nascem de novo, e que nem todos de Israel são de fato israelitas, a não ser aqueles que nasceram no mesmo padrão de Isaac. Ou seja, não foram gerados pela carne, mas foram gerados pela palavra de Deus. E depois ele cita o exemplo de Jacó e Esaú para demonstrar que não importa se você é descendente de Abraão, Isaac e Jacó, fisicamente falando, e não importa se você pratica a lei de Moisés. E ele usa os exemplos de Jacó e Esaú para mostrar que os dois não tinham praticado obra nenhuma para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Jacó foi escolhido nessas condições para que isso exemplificasse no período da nova aliança que não é por obras que a pessoa é justificada. Então não precisa ser descendente de Abraão, não tem esse negócio de ter que guardar a lei, porque Deus ama a todos sem acepção. É isso que Paulo está tentando provar em Romanos 9, mostrando que não tem esse negócio de predestinação incondicional, que a pessoa que é eleita vai parar no céu de qualquer jeito, nem que não queira, porque nasceu na casta certa. Porque quem pensava assim eram os judeus, e Paulo está ali mostrando que é uma ilusão achar isso, só que as pessoas entenderam tudo errado. Agora, a condição atual dos judeus é descrita por Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 2, e é um texto forte, mas eu quero ler com vocês 1 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 13, tá? Para a gente entender bem aí o contexto. Lembrando que Tessalônica era uma cidade grega, era a cidade mais importante da região norte da Grécia. A região norte da Grécia era chamada de Macedônia. Inclusive esses termos aparecem na Bíblia. E a cidade mais importante da Macedônia, que era a região norte da Grécia, era Tessalônica. Ao sul tinha uma cidade muito importante, a região sul era chamada de Acaia, e a cidade mais importante da região sul da Acaia era Corinto. Então Paulo está escrevendo para uma cidade de gregos, tá? Ainda que um judeu pudesse morar por lá, eles estavam espalhados pelo mundo, é uma cidade de gentios, é uma cidade de gregos, para a gente entender o contexto do que Paulo quer falar aqui. No versículo 13 ele diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade ela é, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que estão lá na Judéia. Ele está falando com a igreja de Tessalônica, na região norte da Grécia,
dizendo que o padrão de comportamento cristão deles é tão bom que eles estão passando pelas mesmas experiências dos irmãos da Judéia, onde a maioria é judeu. Ou seja, muitos crentes judeus foram perseguidos pelos seus compatriotas, pelos seus conterrâneos, os seus patrícios. E Paulo está dizendo, rapaz, vocês estão tendo a mesma experiência aí. Aí ele continua, tanto é, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus existentes lá na Judéia em Cristo Jesus. Porque vocês também, assim como eles, vocês também padeceram da parte dos vossos conterrâneos, vossos patrícios, as mesmas coisas que eles lá na Judéia, por sua vez, sofreram dos seus conterrâneos, que no caso eram os judeus. Ele toca no nome dos judeus, olha que coisa, ele diz, vocês estão sofrendo dos pecadores do mundo, daí da cidade de Tessalônica, as mesmas coisas que a igreja estava sofrendo dos pecadores judeus da Judéia. Aí quando ele menciona os judeus, que eram perseguidores da igreja, ele diz, deixa eu falar um pouco mais sobre essa característica nociva dos meus compatriotas segundo a carne. Aí ele diz, os quais, ele diz, os judeus estão perseguindo a igreja, os quais não somente mataram o Senhor Jesus, os profetas, e como também nos perseguiram. Os judeus não agradam a Deus. Está escrito isso? Não agradam. Ele não disse não agradavam, ele não disse não agradarão. Ele está falando do estado dos judeus, o estado espiritual dos judeus, no momento em que ele está escrevendo aquilo ali. E esse estado até hoje não mudou, tá, gente? Ainda continua exatamente do mesmo jeito. O único momento, a única ocasião em que os judeus se converterão e sairão dessa condição é quando eles estiverem no período da tribulação. Então Paulo diz, os quais não somente mataram o Senhor Jesus, mataram os profetas, também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens da terra. Por quê? Porque em vez de cumprir o seu papel designado por Deus, porque o próprio Jesus reconheceu que a salvação vem dos judeus, eles estavam fazendo exatamente o contrário. Mataram Jesus, mataram os profetas, perseguiram os apóstolos que pregavam o evangelho, fazendo exatamente o contrário. E por causa disso, eles têm culpa no cartório e se tornam automaticamente adversário de todos os homens que precisam de ajuda. Adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que eles sejam salvos. Olha que absurdo. Na versão NVT, a nova versão transformadora, esse versículo 16 está assim, que ele é um pouco confuso nas versões mais comuns. Eu vou ler na nova versão transformadora, porque esclarece um pouco mais. Ele diz, procurando impedir-nos de anunciar a salvação aos gentios. Com isso, eles continuam a acumular pecados, mas a ira de Deus finalmente os alcançou. Amém, gente? Eu vou parar por aqui. Mas eu quero que você pense sobre isso e entenda de uma vez por todas que há uma agenda de Deus futura para o povo de Israel. E há muitos textos que falam do que acontecerá no período da tribulação. E não se confunda pensando que esse destino de ira, de flagelos, de juízo que Israel experimentará é também destinado para a igreja, porque uma coisa é totalmente diferente da outra. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação em Cristo Jesus, tá? Daqui a pouquinho a gente volta e a gente continua, pode ser?